Olá, bom dia! 25 de junho de 2025, quarta-feira, 5 horas da manhã. Eu sou a Sônia Bete, assoterapeuta, formando em aromaterapia e agora também benzedeira da terra do bugio, tá? Bom dia para você, viu? Bom dia para você que está levantando, está se aprontando para ir trabalhar, você que já está na rua esperando seu coletivo, ou dentro do coletivo, ou dentro do seu carro, já pronto para começar o dia. Bom dia para você que está voltando para casa depois de um dia de trabalho e bom dia também para você que não conseguiu dormir. Então, espero que a gente consiga se conectar no dia de hoje com as nossas melhores vibrações, para que a gente possa expandir, né? Muita luz, muito calor, fortalecimento, para que a gente possa gerir a nossa própria vida. Então vamos começar o nosso programa fazendo aquela limpeza necessária. Nós precisamos fazer as limpezas, né? Limpeza nos nossos chakras, limpeza no nosso centro de força. E a proposta é que a gente faça a limpeza com Ho'oponopono, fazendo essa limpeza focalizando a nós mesmos, tá? Focalizando a nossa parte mais elevada, tá? E depois, então, nós fazemos a conexão com o útero cósmico, tá? O Ho'oponopono pode ser feito por homens e por mulheres, porque abaixo do umbigo, 3 dedos abaixo, nós temos a localização desse centro de força, né? Corpo feminino está ali no útero, corpo masculino no hara, tá? Então, nós podemos focalizar esse ponto e com a intenção de fazer uma limpeza energética de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, de tudo aquilo que faz a gente passar a perna na gente mesmo, sabe? Porque esse estudo de astrologia me mostrou que, embora astrologicamente tudo esteja ok, pronto para determinada situação, pronto para que a coisa aconteça, se a gente se a gente não colaborar, a coisa não acontece, tá? E às vezes a gente não colabora por N razões. Cada um tem a sua história de vida e cada um sabe o que ocorre dentro de si mesmo, tá? Então vamos lá? Então, nesse momento, procure colocar a sua mão abaixo do seu umbigo, nesses três dedos abaixo do umbigo, nesse seu centro de força, homens e mulheres. Crie, através da sua imaginação, uma luz muito forte, laranja, envolvendo toda essa área, tá? E é nesse momento que a nossa oração, o nosso Ho'oponopono, essa luz amarela nos ajuda a fazer as devidas limpezas na nossa alma, na nossa vida, nos nossos registros. Eu vou falar meu nome, tá? Eu falo meu nome e você fala o seu. Eu sinto muito, Sônia. Me perdoe. Eu te amo e eu sou grata pelas lições recebidas. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz, é o broto verde, é a rosa que se abre, é a abundância, é o fruto que cai, é a quietude noturna, é a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa, anciã. Estou dentro de você e você dentro de mim. Juntas somos uma. Arro, não? Bom, eu sou a Sônia Bete, eu sou assoterapeuta, formando em aromaterapia, agora benzedeira voluntária da terra do bugio. E você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. E vou mexer de novo com ele. Euri, beijinho pra você, linda. A colaboração técnica é do Euri, viu? Sempre uma gracinha a ele, sempre pronto para nos ajudar.
E se você quiser fazer alguma pergunta, o programa é gravado, mas se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato pelas redes sociais, @Sônia Símbolos. E eu fiquei muito contente porque, para fazer esse trabalho de bezendeira voluntária, eu entrei em contato com a força da Nanã Boroquê, a mais velha dos orixás femininos, né? E é interessante que toda cultura tem a sua história, tem o seu mito da criação do mundo, né? E Nanã faz parte da criação do mundo na cultura Iorubá. Cada cultura tem a sua forma de contar como o mundo foi criado e a integração entre o masculino sagrado e o feminino sagrado. Então, é através dessa união, desse masculino sagrado, que o masculino sagrado traz a força, né? E o feminino sagrado recebe aquela força, acolhe, nutre e nesse processo vai criando as formas, tudo o que é material na nossa vida. O sentido é o mesmo, mas cada um conta de uma forma diferente. E é muito legal a gente perceber isso, né? Cada princípio masculino, cada princípio feminino sendo manifestado em formas diferentes, em nome de deuses diferentes. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Não precisamos brigar porque a minha religião, a minha forma de ver a vida é melhor que a sua. Muito pelo contrário, é tudo a mesma coisa. Então, essa mãe, a Nanã, ela ela é vista como uma mãe divina sóbria, madura, que nos ampara em todos os momentos de transição na nossa vida. Tá? E é interessante notar também, né, que o útero muitas vezes ele é visto como aquela porta de entrada para o mundo físico, mas também a porta de saída do mundo físico. E é um momento de transição muito forte, né? Nós temos aqui as parteiras, nós temos aqui as doulas. Nas doulas, nós temos as doulas que ajudam no nascimento e também nós temos as doulas que ajudam na passagem, né, do espírito saindo do corpo físico. Isso é muito interessante. E uma doula da morte necessariamente não quer dizer que ela vai propiciar o desencarne da outra pessoa de uma forma prematura. Não é essa a proposta. A proposta é amar, a proposta é amparar, a proposta é estar junto nesse momento até quando chega a hora, até quando que a hora do desenlace chega. Esse é o papel da doula da morte. Oferecer um período, um momento de carinho, de amor, de dignidade para aquela pessoa que passou vários anos no planeta Terra aprendendo, né, a lidar com questões materiais. E a fruta da mamãe Boroquê é a pera, viu? É a pera que tem o mesmo formato do útero. Olha que legal, né? Então, eu fiquei muito contente com isso. Hoje é dia 25 de junho, o dia amanhece às 6h52, com Sol, Lua e Mercúrio no signo de Câncer. Olha só, tá? Signo de Câncer, olha, Sol, Lua e Mercúrio, que são os três planetas, Sol e Lua luminares, Mercúrio, o planeta, que representa as nossas funções psicológicas mais presentes ou mais próximas de nós mesmos, né? O Sol, o nosso consciente. A Lua, o nosso inconsciente. Mercúrio, a nossa mentalidade, né? E todos eles no signo de Câncer. Isso é bom ou ruim? Depende de como a gente vai agir com essa energia emocional, né? Câncer é um signo do elemento água, muito emocional. O Sol e a Lua estão no primeiro decanato do signo de Câncer. Então, é um primeiro decanato onde está recebendo ali, sabe, do alto, do puríssimo, né?
aquelas vibrações emocionais elevadas e que muitas vezes a pessoa não sabe lidar com isso, né? Não é fácil viver nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. E esse primeiro decanato do signo de Câncer, ele é realmente desafiador, bem desafiador. Eu acredito que todos os signos cardeais, Câncer, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, são desafiadores, porque nos colocam nesse lugar de viver nos dois mundos, né? No mundo espiritual e no mundo físico. E a gente precisa de muito apoio espiritual, a gente precisa realmente abraçar o mundo espiritual para que a gente possa viver nessa condição, que não é fácil, tá? E Sol, os luminares, Sol e Lua, nesse primeiro decanato, nesse primeiro momento bem desafiante, bem emocional, e Mercúrio no terceiro decanato de Câncer, tá? Que já está, vamos dizer assim, apesar de ser um signo cardinal, um signo emocional, ele já se encontra, vamos dizer assim, melhor estruturado, mas ainda é uma posição, tanto do Sol quanto da Lua e de Mercúrio, são posições de caos, são posições de força. Então, nós precisamos saber lidar com isso. O Sol entrou em Câncer agora no dia 20 de junho, às 11 horas e 42 minutos, iniciando aqui no hemisfério sul o inverno, tá? E a Terra, daí você fala assim, mas como é que é isso, Sônia Beth? Tudo vai depender, logicamente, estas estações do ano, os reflexos na natureza, tudo vai refletir desse movimento do nosso sistema solar, né? Nós temos que agradecer muito aos primeiros homens astrólogos, que naquele momento era chamado astrônomos, sei lá, mas eram homens que tinham, sabe, aquela paciência, aquele foco de sentar, de olhar para o céu, quando os primeiros registros de astrologia não tinha luz elétrica, né? Então, a pessoa que sentava ali e olhava para o céu, ele tinha uma visão muito grande do que poderia estar ocorrendo, coisa que hoje a gente não tem, porque a luz elétrica muitas vezes não nos permite perceber a beleza do universo quando a gente olha para o céu, né? Perdão. E os homens daquela época, os primeiros astrólogos, tinham essa paciência, sabe, de olhar para o céu, perceber o movimento, né? Perceber o movimento dos astros e perceber também qual seria a repercussão na natureza. E é assim que nasce a astrologia, porque logicamente que a gente não está falando de um estudo superficial, nós estamos falando de estudo de milênios, né? E também de herança, né? Porque um passa para o outro, seus estudos, se encontra um aluno que tem interesse, que tem a mesma vibe, então tudo aquilo que foi estudado passa para o seu aluno, é a herança cultural. E a astrologia que a gente tem hoje, ela é resultado de anos, de milênios de estudo, de observações desses homens que olhavam para o céu e viam a reflexão, o reflexo na natureza. E com isso eles iam escrevendo. E com isso, no tempo, eles foram verificando, peraí, se uma criança nasce nesse momento, se uma criança respira essa energia, com certeza ela vai ter grandes condições de colocar isso em prática na sua vida, né? E, logicamente, que os primeiros mapas astrológicos eram feitos para quem? Eram feitos para reis, né? Eram feitos para pessoa da alta sociedade daquele momento, né? Que tinham condições de adotar, vamos dizer assim, um astrólogo, e aquele astrólogo, então, ele tinha a função de acompanhar aquela família, de acompanhar o rei, a rainha, o príncipe e tal e tudo mais, astrologicamente falando, né? E
em alguns casos, se o astrólogo errava, perdia a cabeça. Perdia a cabeça, literalmente falando. Não podia errar de jeito nenhum, né? Então é isso, né? Outro dia uma pessoa perguntou: pô, mas será que em Marte tem astrologia? Não, para ter astrologia em Marte, precisa ter homens, né, em Marte que tenham essa vibe de sentar, olhar para o céu e verificar como isso repercute na natureza. Ah, mas será que Marte tem lua? Sim, Marte tem duas luas, não é parecida com a nossa lua linda, redondinha, bonitinha, não, são duas luas, são dois satélites naturais que gravitam ao redor de Marte, mas que têm uma configuração bem, vamos dizer assim, nada redondinha, né? Mas não tem astrologia em Marte, né? Porque lá precisa ter homens que tenham essa vibe de essa vibe de observar o externo, observar o que ocorre na natureza, observar o que está ocorrendo em si e fazer os seus registros. E para que haja o inverno, a gente tem que perceber que no nosso sistema solar, a Lua gira ao redor do Sol, né? A Lua gira ao redor da Terra. E para completar a sua volta à Terra, aproximadamente 28 dias, né? Por isso que a gente tem as fases da Lua, porque vai depender da posição em relação dela com o Sol. E o Sol também tem o seu movimento. O Sol ele gira ao redor de si mesmo, e que é o dia, né? O dia, 24 horas, ele faz a volta em si mesmo, e a partir do momento que ele vai rodando através de si mesmo, ele vai rodando através a Terra, né? A Terra vai rodando ao redor de si mesmo e ela vai rodando ao redor do Sol. E esse movimento dura 365 anos. E conforme a posição do Sol, da Terra, com relação ao Sol, nós temos o inverno, a primavera, primavera, verão, outono e inverno. Nós temos as estações do ano, né? Tudo isso vai depender dessa mudança. Agora, essa mudança, esse retorno, não é redondinho, ele é eclíptico, né? É como se fosse como se fosse do formato de um ovo. Ele é mais extenso numa das bordas e mais estreitos nas outras bordas. Perdão, gente, desculpe. E o inverno significa que a Terra está num ponto distante do Sol e que a luz do Sol chega de uma forma muito, muito mais forte em um dos hemisférios. Então, nesse momento, a luz mais forte do Sol está chegando no hemisfério norte, tá? Então, lá é verão. Está chegando no hemisfério sul de uma maneira mais fraca. Inverno para nós, tá? E simbolicamente, poeticamente, a gente pode dizer que quando a gente fala que estamos no inverno da vida, significa que a gente está na velhice, né? Que nós estamos vivendo um período da vida de retraimento, de provações e de lutas. E é devido a esse movimento eclíptico que em cada ano o Sol entra em um determinado signo em dias e horários diferentes. Logicamente que entre 19, 20, 21, né, de cada mês. Mas a gente precisa, se você nasceu durante esses dias, dá uma olhadinha no seu mapa astrológico e veja, no dia, na hora, no ano que você nasceu, onde que o Sol estava passando. Se ele já estava no signo anterior ou se ele já entrou no novo signo, tá bom? Então é importante a gente ver isso. Agora, muita emoção, viu? Muita emoção nesse momento.
Nós estamos iniciando o terceiro decanato, nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano solar 2023, 2025, 2026, com o signo de Câncer. Nós estamos iniciando esse trimestre, esse período todo de inverno, no momento crítico de muita emoção. E a gente precisa prestar atenção, porque muita emoção pode deixar a gente cega, né? A gente não vê o que deveria ver. Ficamos fora da realidade, muitas vezes vagando feito louco, sem saber onde a gente quer chegar. Apenas vagando, vagando, vagando. E se a gente não prestar atenção, se a gente não prestar atenção nos sinais, a gente pode ir até mesmo ir ao encontro de acidentes bem sérios, tá? Acidentes de toda forma, tanto no aspecto físico quanto no aspecto material. E lua nova é bruxa anciã, né, gente? Vamos lá para a bênção da bruxa anciã? O céu está repleto da minha escuridão. Repouse, filha minha, e saiba que é suficiente. Tudo é possível. Conte-me seus sonhos. Esta é a minha bênção para você. Saber que é a bela alma do universo. Estar em paz e manter uma visão de amor para todos. Olha que legal, né? Então, mesmo que tudo esteja escuro no céu, porque lua nova é isso, né? Lua nova é isso, tudo está escuro. Vamos confiar, vamos confiar. Os antigos, eles acreditavam que a lua nova era um momento de maldição. Porque, veja bem, se você está acostumado a olhar para o céu, à noite, a única coisa que ilumina, além dos outros pontinhos de luz, é a luz da lua, né? E chega num determinado momento, a luz da lua desaparece, você fala, poxa, Deus tá nos castigando, né? Então, era por isso que a lua nova, naquele momento, era considerada um momento de maldição, porque não se via a luz da lua que estava refletindo o sol daquele momento, né? Mas é um momento de bênção. E se você quiser entender um pouquinho melhor, de uma forma lúdica, esse período, eu te sugiro assistir o dorama, O Príncipe de Porcelana. Eu acho muito legal porque é uma história familiar e política, né, de imperadores coreanos por volta de 1500, 1600 por aí. E naquela época, quando nascia uma criança, filho, né, que poderia ser um futuro imperador, fosse gêmeos, significava que seria uma maldição. E o pior ainda é se fosse um menino e uma menina. Então, eu acho interessante esse filme, porque esse filme começa com uma tempestade muito grande, né? Que para mim representa muito essa questão de câncer do primeiro decanato. Uma tempestade muito grande. E a esposa do príncipe, do príncipe, dá luz a um casal e a menina precisa ser sacrificada para não trazer maldição para o grupo. E a mulher consegue, então, escondê-la e mandá-la fora do palácio. Mas ela volta como serva, ainda criança, para o seio daquela família. É um dorama delicioso, de muita emoção, envolvendo esses temas familiares e políticos, que são temas muito concernentes desse palco do signo de Câncer, tá? Muita emoção. Então é isso. Bom, eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que o nosso encontro de hoje lhe ajude a trazer benefícios para a sua vida, que eu tenho certeza que está trazendo para mim. Então, muito obrigada e até a próxima quarta. Tchau, tudo de bom.